Mais uma vez, o Barbeiro deixou vazar um novo contratado tricolor. Dessa vez é o Arthur Salles. Nicola traz detalhes sobre a possível vinda de Balbuena para o Bahia, além de desfalque para o jogo de hoje e outras novidades importantes aqui no canal SBTV. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo para que você possa ter acesso às últimas e principais notícias relacionadas ao Esquadrão de Aço. E antes de começar, peço aqui o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 29 mil inscritos aqui no nosso projeto. Seria muito bacana ter você como um novo integrante dessa família. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. E, é claro, participe da comunidade. O link do nosso grupo no WhatsApp, nossa comunidade no WhatsApp, na descrição desse vídeo. Começando aqui com um resumão feito pelo corneteiro da fonte no Twitter relacionado ao Bira, né? O Bira lá da ESPN, que fez um resumo sobre o atual momento do Bahia, inclusive citou a tão discutida paciência com relação aos resultados, mas disse que isso não é motivo para ter passividade com relação às críticas e cobranças com relação à atual situação do time. Pode ficar, de qualquer maneira, tem que parar essa sangria, não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque senão fica difícil, ter jogo com Vitória daqui a pouco, não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque o torcedor tem motivo de ficar cabreiro, né? Por mais que você fique exigindo, pedindo paciência do torcedor, o time só tá tomando paulada. Então acho que o torcedor tem que ter paciência, mas você também tem que apresentar ao torcedor um sinal de que você tá sentindo aquilo também. O torcedor perceber que a diretoria também sente aquilo que ele está sentindo e que está tentando resolver. E que está acreditando naquilo, mas está tentando resolver. De qualquer maneira. Agora, outros cortes aqui desse resumão. E para piorar, o Renato Paiva, sob pressão, ele tem tido uma atitude que é até mais comum em técnicos europeus, e ele é português, então técnicos portugueses também, alguns têm isso, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Em alguns momentos parece que ele expõe um pouco os jogadores. Por exemplo, o jogo contra o Sport foi um jogo com um gramado pesado por causa de chuva. O Bahia tenta jogar tocando a bola no chão, que é como o Bahia está tentando desenvolver o seu time, só que não fica mais difícil você tocar a bola com gramado pesado. O Sport deitou e rolou e ganhou de 6-0. O Bahia também teve um jogador expulso logo no começo, por uma falta como último homem. Daí na coletiva ele vai lá e fala que isso foi conversado, que era para tentar fazer um jogo mais longo nesse cenário, mas o time tem dificuldade de se adaptar a isso, os jogadores não fizeram isso. Quando ele fala isso dessa forma, parece que ele está expondo o jogador, que houve uma orientação da comissão técnica para não se jogar assim, e os jogadores não fizeram isso. Os jogadores jogaram com bola no chão. Isso expõe um pouco o jogador. Ele em outros momentos também fala sobre falhas de jogadores jovens, o jogador pode se sentir exposto, ainda que ele até fale também que é mais compreensível que jogadores jovens tenham alguma oscilação. Mas quando ele fala esse tipo de coisa, o jogador se sente exposto. Na Europa, isso é um pouco mais comum, então o jogador já está um pouco acostumado a lidar com isso. Aqui no Brasil, nem tanto. E numa situação em que o clube está em crise, ainda mais jogadores jovens, talvez fosse o caso de ter uma postura um pouco diferente, abraçar um pouco mais o time e ser um pouco mais pragmático. Inclusive na montagem do time e no desenvolvimento das jogadas. Agora vamos continuar com relação a esses cortes. Do Bahia entender, né, o Bahia, a diretoria da SAF do Bahia e a comissão técnica do Bahia, inclusive principalmente o técnico Renato Paiva, começar a entender um pouco o momento, começar a entender o que é preciso fazer e talvez ser um pouco pragmático e tratar de apagar incêndio. Depois até retoma o trabalho, mas de repente mudar o rumo, porque o rumo que o trabalho tem ido parecia fazer sentido, mas se perdeu um pouco. O Bahia começa com uma formação básica, daí quando perde o Canu na zaga e o Rezende no meio de campo, a defesa cai demais. O time não consegue absorver a perda desses jogadores. Além disso, o Renato Paiva começa a fazer muita mudança no time, um time que no começo da temporada até parecia tá encontrando uma cara, ele começou a mexer demais. A ideia lá na frente é um time que toque a bola, toca a bola, vai dominar. É assim que o Grupo City monta seus times, é assim que o Renato Paiva montava o Independiente Del Valle, por exemplo. É assim que o Bahia quer ser. Beleza. Neste momento,
não está funcionando. E vai ficar tomando paulada de todo mundo na Copa do Nordeste até funcionar? Talvez seja o caso de agora dar um passo para trás. Não, deixa um time um pouco mais rústico, acerta a defesa, porque ele pelo menos para a sangria de gols, então para de tomar tanto gol, daí você consegue alguns empates de 0-0, uma vitóriazinha por 1-0 ali em bola cruzada, o Everaldo meteu a cabeça lá e o Bahia ganhou o jogo. Alguma postura um pouco mais assim, para parar essa sangria, voltar a competir no jogo. Enfim, tá aí o resumão, né, do que o Corneteiro fez aqui no seu Twitter com relação aos comentários do Bira lá no canal da ESPN no YouTube. Falando sobre o mercado de transferência, Tim Cola trouxe um parâmetro sobre a atual situação do Balbuena, né, questão salarial, como é que isso poderia se desenvolver aqui no Esquadrão de Aço, por exemplo. Bora falar agora sobre o Bahia, mais especificamente sobre Balbuena, especulação que rolou solta nessa sexta-feira nas redes sociais, dá conta de que o zagueiro paraguaio fora dos planos do Corinthians interessa ao Bahia. Ele pertence ao Dinamo Moscou da Rússia e está emprestado ao Corinthians até junho. O Corinthians já deixou claro que se pintar proposta de empréstimo em definitivo, o Timão abre mão do restante do contrato e o libera de graça. Até por causa da economia, Balbuena ganha na casa dos R$800 mil por mês e está entre os zagueiros mais caros do futebol brasileiro e recentemente perdeu a condição de titular para o Bruno Mendes. Você economizaria um dinheiro e ainda abriria uma vaga de estrangeiro. Pois bem, como é que o Bahia vai contratar o Balbuena? Negócio com o Dinamo Moscou, um empréstimo nem seria dos mais difíceis. A questão é como pagar os R$800 mil mensais. Bastante acima da realidade do Bahia, que tem um apoio, o suporte financeiro do Grupo City, mas não tem feito investimentos desse tamanho em relação a salários. O Bahia precisa urgentemente de jogadores experientes. E nesse contexto, acho até que o Balbuena seria importante para dar um pouco mais de tranquilidade para os vários atletas jovens contratados. O Bahia que desembolsou cerca de R$70 milhões na temporada e tem colecionado uma série de tropeços. 6-0 para o Sport na Ilha do Retiro, na última partida da Copa do Nordeste. Já havia perdido por 3-0 dentro de casa por Fortaleza, isso sem falar na derrota pro Sampaio Corrêa. O time é o lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste. Aí, pessoal, informação sobre a situação atual do Balbuena, salário muito alto, né? Não sei se o Bahia realmente terá bala na agulha para fazer esse tipo de investimento, se haverá conversa para apresentar uma proposta formal com relação ao Balbuena, né? Se vai acontecer uma redução salarial. Vamos aguardar, sendo nos próximos capítulos aí, como trouxe o Jorge Nicola. Portal Tricolor.net trouxe um resumão importante da informação do base do esquadrão. O lateral direito Igor, que atuou como titular na partida contra o Doce Mel pelo Campeonato Baiano, virou desfalque para o jogo de hoje contra a equipe do Itabuna, 4 horas da tarde, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano, sofreu uma lesão no quadríceps e previsão de retorno em até 2 semanas, tá certo? Além disso, para finalizar o conteúdo de hoje, o Emerson Santana, que é barbeiro de muitos atletas tricolores, inclusive, né, que você pode ver o Kaique, você pode ver, inclusive, outras pessoas, né, outros jogadores tricolores sendo alinhados, como a gente costuma brincar aqui na Bahia, e o Arthur Salles, que já está treinando no CT Vargas de Macedo, apareceu aqui nas lentes do Emerson, que é barbeiro dos atletas tricolores, então vazou aí esse reforço para quem ainda tinha dúvidas com relação à vinda do Arthur Salles. Deve ser anunciado em breve, assim como o Iago Felipe. Esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço para vocês, deixa o likezão aí, inscreva-se no canal para dar aquela força. Vamos rumo aos 29 mil inscritos aqui no SBTV. Um abraço e até o próximo conteúdo de hoje aqui no canal.